Meus queridos amigos, estamos de volta para mais um programa Colunas de Luz. E gostaria de pedir a participação de todos vocês, nos enviando perguntas, porque este programa é composto por 3 partes. A primeira parte, nós falamos de um tema espírita, às vezes continuamos a falar ainda desse tema na segunda parte, e na terceira parte nós respondemos perguntas. É onde os amigos telespectadores participam conosco na feitura deste programa. Hoje nós vamos falar de uma personalidade importante para o Espiritismo. Nós vamos falar de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, como recebeu este título dentro da própria doutrina espírita. Bezerra de Menezes, ele nasceu no Ceará. Ele era descendente de uma família de fazendeiros e também tinha alguns militares na sua família. Ele nasceu em 1831, lá numa cidade chamada Riacho do Sangue, no Ceará. Mas em 1831, quer dizer, ele tinha 30 anos, ele já foi para o Rio de Janeiro, depois do falecimento de seu pai. No Rio de Janeiro, ele entrou para a Faculdade de Medicina, para ser médico. E fazendo o curso médico, ele tornou-se interno, hoje a gente chama de residente, do Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. E aí, ele estudou e fez a sua carreira médica, inclusive defendendo tese. Portanto, ele é um doutor em medicina. Muito bem. Bezerra de Menezes, ele, inclusive, nessa tese, ele foi examinado, deve ser até parente meu, porque tem um sobrenome de Rego, José Pereira Rego, que foi o outro médico que o examinou nessa defesa de tese. Muito bem. Bezerra de Menezes, médico, ele também era escritor e escrevia artigos de medicina para a revista Anais Brasileiros de Medicina, no período da Academia Imperial de Medicina, lá do Rio de Janeiro. Casou-se em 1865 com a senhora Cândida Augusta de Lacerda Machado, que era irmã do primeiro casamento. Ele casou 2 vezes, com 2 irmãs. A primeira mulher teve 2 filhos e a segunda mulher, que era irmã da primeira, teve mais filhos, que teve no total 7 filhos. Muito bem. Bezerra de Menezes também foi político, ele teve uma trajetória política. Ele foi vereador na Câmara Municipal do município do Neutro, como se chamava naquela época, um povoado, o Petrópolis, perto de Petrópolis. E ele foi eleito várias vezes, foi reeleito, inclusive, para vereador. E foi eleito também, depois disso, para deputado provincial pelo Rio de Janeiro em 1866. Portanto, ele era médico, escritor e político. Depois, ele largou essa parte política
não quis mais trabalhar como político. E, por isso, ele passou a uma militância mais intelectual, escrevendo livros sobre vários assuntos. Inclusive, ele era também contra a escravatura, e ele escreveu a escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la, sem dano para a nação. Foi um livro que ele fez sobre isso. Ele escrevia também sobre as secas do Nordeste, e ele tem um livro até muito interessante, chamado Breves Considerações sobre as secas do Norte, se referindo lá ao estado dele. É engraçado que os mesmos problemas daquela época, em 1877, são os de hoje. A seca que assola o Nordeste. Bom, ele conheceu a doutrina espírita quando do lançamento da tradução do Livro dos Espíritos em português. Ele estava trabalhando no hospital e já tinha visto falar de espiritismo, já tinha visto falar do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro de Allan Kardec, mas ele estava voltando para casa quando ele recebeu de um amigo esse livro. Naquela época era bonde. Ele morava longe do hospital onde trabalhava. E quando ele entrou no bonde, ele começou a folhear o livro e ler o livro. Vocês que já leram o Livro dos Espíritos, é um livro muito fácil de ler, porque é pergunta e respostas. Então, ele lendo aquele livro, vendo as respostas, as perguntas que o próprio Allan Kardec fazia aos espíritos, ele ficou impressionado como intelectual que era pelas respostas, pelo acerto das respostas, que ele passou a, inclusive, falar, puxa, tudo que está nesse livro eu já sei, porque as respostas comungavam com o pensamento dele. E assim ele passou a ler realmente o Livro dos Espíritos e começou a aprofundar na doutrina espírita. E então ele assumiu a doutrina espírita e, como escritor, ele passou a colaborar com a redação de vários artigos doutrinários sobre a doutrina espírita para um periódico, uma revista espírita chamado, que parece que existe até hoje, chamado Reformador. Então, nós vamos encerrar esse primeiro bloco, que estamos falando sobre Bezerra de Menezes, vamos chamar os nossos comerciais e vamos passar depois, posteriormente, ao segundo bloco, continuando a falar ainda sobre Bezerra de Menezes. Que venham os nossos comerciais.